Já se perguntou o que se esconde nas sombras de um convento? Até que ponto a fé pode resistir ao terror desconhecido? Prepare-se para adentrar nesse mundo misterioso e descobrir os segredos assombrosos que se escondem por trás dos muros sagrados, onde as freiras guardam segredos aterrorizantes. Será que você está pronto para encarar essa jornada perturbadora e desvendar os mistérios ocultos que habitam esse lugar sagrado? Olá, meu nome é Pamela e hoje vou lhe contar a minha história. Desde pequena, sempre senti uma conexão profunda com a espiritualidade. Aos 18 anos, decidi seguir um caminho de fé e me tornei uma noviça no convento de Santa Clara. A vida ali prometia ser pacífica, repleta de meditação e serviços para ajudar ao próximo. Mas em pouco tempo, percebi que minha jornada seria marcada por algo muito além do que eu poderia imaginar. Os primeiros meses foram dedicados à adaptação. Aprender a rotina do convento, os horários rigorosos de oração e os trabalhos manuais eram desafiadores, mas eu estava determinada. Foi numa noite de inverno, quando o vento assobiava pelas frestas das janelas e o convento parecia mais silencioso do que nunca. Eu estava terminando minhas orações noturnas na capela, quando senti uma presença. Um calafrio percorreu minha espinha e, por um momento, todos os sons pareceram cessar. As velas ao meu redor começaram a piscar violentamente até apagarem de uma só vez, mergulhando a capela em uma escuridão total. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam paralisadas pelo medo. O silêncio foi rompido por um sussurro que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. As palavras eram incompreensíveis, mas carregavam uma urgência aterrorizante. Meu coração batia tão rápido que parecia que poderia sair do meu peito a qualquer momento. Quando finalmente consegui me mover, acendi uma vela trêmula com mãos suadas. No reflexo da janela, vi algo que fez meu sangue gelar. Uma figura pálida, com olhos vazios, flutuava atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia nada ali. A figura havia desaparecido tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando-me questionando minha sanidade. Naquela noite, eu dormi com uma pulga atrás da orelha. Sabia que algo de errado estava acontecendo. O verdadeiro terror começou com a irmã Maria. Ela sempre foi uma das mais devotas e disciplinadas entre nós, mas começou a agir de maneira estranha. Sua voz, antes suave e reconfortante, tornou-se gutural e cheia de raiva. Durante as orações, ela murmurava palavras em línguas desconhecidas, e seus olhos, antes cheios de bondade, tornaram-se negros e vazios. Ela frequentemente parecia distraída durante as orações, e suas respostas tornaram-se lentas e distantes. Logo se tornou claro que algo muito mais sinistro estava em jogo. As coisas pioraram à noite. Uma das primeiras experiências horripilantes aconteceu durante uma madrugada silenciosa. Fui acordada por sussurros vindos do corredor. Levantei-me e, com o coração acelerado, segui o som até o quarto de Maria. Encontrei-a sentada no chão, cercada por velas que não estavam acesas momentos antes. Ela murmurava palavras em uma língua que não reconheci, seus olhos fixos em um ponto distante. Quando tentei tocá-la, ela olhou para mim com um olhar vazio, quase inumano, e disse em um tom rouco: "Eles estão vindo." O ar ao nosso redor ficou gelado e senti uma presença maligna que fez meu sangue gelar. Eu rapidamente recuei, rezando para que Maria voltasse ao normal. Mas essa foi apenas a primeira de muitas noites perturbadoras. Não demorou muito para que outras freiras também começassem a notar o comportamento perturbador de Maria. Ela começou a ter visões e falar sobre figuras sombrias que a seguiam. Uma tarde, enquanto estávamos reunidas para o chá, Maria de repente ficou pálida e começou a tremer. Ela apontou para um canto vazio da sala e gritou que havia alguém lá, observando-nos. Todas nós olhamos, mas não vimos nada. Esses episódios se tornaram mais frequentes e intensos. Maria começou a reclamar de vozes que a atormentavam incessantemente. Durante as orações, ela muitas vezes se afastava, cobrindo os ouvidos e chorando, pedindo para que eles parassem. Uma noite, enquanto todas dormíamos, fui acordada por um grito ensurdecedor. Corri para o quarto de Maria e a encontrei em um estado de terror absoluto. Ela dizia que havia sido visitada por um espírito maligno que prometia levar sua alma. Uma das experiências mais aterrorizantes aconteceu certa noite quando eu estava de vigília. Fui designada para monitorar Maria, pois seu estado mental estava cada vez mais preocupante. Estávamos na capela e ela parecia tranquila, rezando em silêncio. Decidi me aproximar para oferecer algum conforto.
Enquanto falávamos, Maria se levantou de repente e caminhou até um espelho grande na capela. Ela começou a falar com seu reflexo, mas as palavras que saíam de sua boca eram uma mistura de murmurações e gritos. De repente, o espelho trincou e uma rachadura se espalhou como uma teia de aranha. Maria começou a rir de maneira assustadora, seus olhos refletindo uma escuridão que não era natural. Tentei puxá-la para longe do espelho, mas uma força invisível parecia segurá-la no lugar. Foi só depois de uma oração fervorosa que consegui afastá-la. Ela caiu no chão, exausta, e começou a chorar silenciosamente. Em outra ocasião, Maria começou a desenhar símbolos estranhos em seu quarto. As paredes estavam cobertas de marcas que pareciam ser de sangue seco. Quando perguntamos a ela sobre isso, ela apenas murmurava que estava tentando afastar eles. Não sabíamos quem ou o que ela estava tentando afastar, mas a sensação de medo era palpável. As marcas nos davam uma sensação de profundo desconforto e parecia que emanavam uma energia negativa. Os padres tentaram abençoar o quarto várias vezes, mas as marcas continuavam a aparecer, e Maria insistia que precisava delas para se proteger. Maria estava em seu quarto, e todas nós tentávamos descansar um pouco após dias de tensão crescente. De repente, ouvimos um som ensurdecedor vindo de seu quarto. Quando corremos para ver o que estava acontecendo, encontramos Maria levitando no meio do quarto, rodeada por uma luz negra pulsante. Ela gritava palavras incompreensíveis enquanto uma força invisível a mantinha no ar. As janelas tremiam e uma presença maligna parecia envolver todo o convento. Fizemos o possível para manter a calma e começamos a rezar com todas as nossas forças. Foi uma batalha espiritual intensa, e só depois de muitas horas conseguimos trazê-la de volta ao chão. Após os acontecimentos, o padre anunciou que realizaríamos um exorcismo. Minha alma quase saiu do meu corpo, eu estava morrendo de medo. O terror que rondava a irmã Maria já havia abalado todas nós, mas o que estava por vir era algo além do que poderíamos imaginar. A capela foi preparada com crucifixos, velas abençoadas e recipientes de água benta. O ambiente estava impregnado com o cheiro de incenso, criando uma atmosfera solene e tensa. O ritual começou com orações e cantos gregorianos, criando uma parede de som sagrado ao nosso redor. Irmã Maria estava amarrada à cama, seus olhos negros fixos no teto. Murmurações incessantes saíam de seus lábios rachados. A temperatura na sala parecia cair a cada segundo, e o ar se tornava cada vez mais pesado. Eu estava ao lado do padre, segurando um frasco de água benta e um crucifixo. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar os objetos. O padre começou a recitar as orações de exorcismo, sua voz firme e decidida. Logo nos primeiros minutos, a irmã Maria começou a se contorcer violentamente, seus gritos ecoando pelas paredes da capela. A voz que saiu de sua boca não era dela. Era uma voz profunda, gutural, cheia de ódio e desprezo. A entidade ria de nós, zombando de nossas orações e ameaçando todas que ousassem interferir. O padre aspergiu água benta sobre ela e a reação foi imediata. A irmã Maria arqueou o corpo, gritando como se estivesse sendo queimada viva. Suas mãos, que antes estavam inertes, começaram a se debater contra as cordas que a mantinham presa. Eu me aproximei com o crucifixo, tentando manter a calma. A cada palavra de exorcismo, a resistência da entidade aumentava. Objetos na sala começaram a se mover sozinhos, livros foram jogados ao chão e as velas tremiam como se um vento invisível soprasse. De repente, senti uma força invisível me empurrar para trás, derrubando-me ao chão. O medo tomou conta de mim, mas as orações continuavam. A entidade começou a revelar detalhes assustadores sobre cada uma de nós, segredos que apenas nós mesmas conhecíamos. Era como se ela estivesse dentro de nossas mentes, conhecendo nossos medos mais profundos. O desespero era palpável, mas desistir não era uma opção. Com o tempo, as orações começaram a fazer efeito. A entidade rugia de dor a cada aspergida de água benta e a resistência de Irmã Maria começou a diminuir. Ela caiu exausta na cama, seus gritos transformados em soluços fracos. A presença maligna começou a se dissipar, deixando um silêncio pesado no ar. Quando tudo terminou, a Irmã Maria estava inconsciente, mas livre. O padre fez uma última oração de proteção antes de sair da capela, e eu senti uma onda de alívio misturada com exaustão. Minhas pernas estavam trêmulas e meu coração ainda batia rápido, mas havia uma sensação de vitória. As experiências que vivemos com Maria foram além do que qualquer uma de nós poderia suportar. Ela foi uma prova constante da luta entre o bem e o mal.
A presença maligna que a atormentava parecia determinada a destruir sua alma e abalar nossa fé. No entanto, a cada oração, a cada momento de desespero, encontrávamos forças em nossa fé e na nossa união. A situação de Maria me ensinou que a jornada espiritual é cheia de desafios inimagináveis, mas também me mostrou que a fé, a coragem e a solidariedade são nossas maiores armas contra o mal. Continuo minha jornada no convento, determinada a enfrentar qualquer adversidade que vier, sabendo que juntas podemos superar até os piores horrores. Meu nome é Julie e minha história começa no Orfanato Santa Teresa, um lugar que sempre considerei meu verdadeiro lar. Quando perdi meus pais, fui acolhida pelas amáveis freiras que nos cuidavam com amor e dedicação. Entre as freiras, havia uma em particular que se destacava por sua doçura e gentileza. Ela se chamava Irmã Anne, uma mulher jovem, com cerca de 28 anos, muito bonita, com olhos azuis e muito querida por todos. Mas crescer no orfanato foi uma jornada muito difícil. Além de ter que superar o luto de perder meus pais tão cedo, constantemente perdi amigas que fazia quando elas eram adotadas. Lembro-me das tardes passadas na biblioteca, devorando livros e aprendendo sobre o mundo além dos muros do orfanato, pensando em como seria minha vida fora dali. No entanto, nos meus últimos anos, tudo mudou. O orfanato, antes cheio de vida e alegria, tornou-se um lugar de muito medo. Algumas semanas antes de tudo acontecer, recebemos a visita de um padre. Não me lembro do nome dele, mas ele era alto, devia ter uns 35 anos. Era uma pessoa de poucos sorrisos, muito sério e com um olhar misterioso. Ele ficou o final de semana no orfanato e, na segunda-feira, foi embora com 3 de nossas freiras. Anne era uma delas. No início ficamos muito tristes, mas nos disseram que era temporário e que Anne retornaria logo. E assim foi feito. Depois de 2 semanas, a irmã Anne voltou, mas ela estava totalmente diferente. Quando a irmã Anne retornou ao orfanato, algo havia mudado nela de uma forma que eu não conseguia entender. Seus olhos azuis, antes tão radiantes de bondade, agora pareciam vazios. Sua voz, antes suave e reconfortante, agora ecoava com um tom estranho e distante. Inicialmente tentei convencer a mim mesma de que era apenas o cansaço ou o trauma do que quer que tenha acontecido durante sua ausência. Mas à medida que os dias passavam, tornava-se cada vez mais claro que algo estava terrivelmente errado com a irmã Anne. Ela se afastou das crianças e das outras freiras, evitando o contato e se isolando em sua própria solidão. Sua presença no orfanato tornou-se uma fonte de desconforto e medo. Frequentemente encontrávamos Anne acordada durante a madrugada, quando o silêncio do orfanato era interrompido apenas pelos passos dela nos corredores. Ela sempre estava acordada durante as madrugadas. Em um curto período de tempo, começou a haver uma rotatividade muito grande de freiras no orfanato. Parecia que elas não queriam mais estar ali. Algo muito estranho estava acontecendo. As crianças mais novas choravam durante a noite, e as freiras pareciam incapazes de oferecer o mesmo conforto que antes. Um dia, criei coragem e decidi falar com a irmã Anne diretamente. Precisava entender o que estava acontecendo com ela e o que havia mudado desde sua viagem. Esperei até o final da tarde, quando o orfanato estava mais tranquilo e a maioria das crianças estava ocupada com suas atividades. Encontrei Anne na capela, ajoelhada em um dos bancos, mas algo em sua postura rígida e nos sussurros incompreensíveis que escapavam de seus lábios me fizeram hesitar. Respirei fundo, lembrando-me da bondade que ela sempre demonstrara antes de tudo isso, e me aproximei lentamente. Irmã Anne, chamei, minha voz tremendo um pouco. Ela não se virou imediatamente. Quando finalmente ergueu os olhos para mim, senti um calafrio. Seus olhos azuis estavam sômbrios, quase sem vida, e a suavidade que uma vez conheci havia desaparecido. Julie, ela disse com uma voz que parecia carregar um peso desconhecido. Você não deveria estar aqui. Eu só queria falar com você, respondi, tentando esconder meu medo. Estamos todos preocupados. O que aconteceu com você? O que houve naquela viagem? A reação dela foi imediata e inesperada. Anne se levantou bruscamente e sua expressão se transformou em uma máscara de hostilidade. Você não entende nada, ela gritou, sua voz ecoando pela capela. Anne avançou para mim, os olhos fixos nos meus, e sussurrou em um tom quase inaudível. Não há solução. É tarde demais. Agora, saia daqui antes que seja tarde demais para você também. Assustado e com o coração acelerado, saí correndo da capela, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Nos dias seguintes, o comportamento de Annie tornou-se ainda mais estranho. Ela evitava todos e as noites tornaram-se ainda mais perturbadoras. Até que em uma manhã aconteceu um fato aterrorizante. A encontramos em seu quarto sem vida. Ela estava em um estado caótico, com símbolos estranhos desenhados nas paredes e um diário antigo aberto sobre a mesa. O padre voltou ao orfanato e olhou para o diário e seus olhos se arregalaram de terror. Ele murmurou algumas palavras em latim e fez o sinal da cruz, claramente abalado pelo que via. "O que é isso?" perguntei, minha voz trêmula. Ele olhou para mim com uma expressão grave e disse: "Isso é obra de algo maligno. Irmã Annie não estava sozinha. Algo a seguiu de volta e ainda está aqui." O pânico tomou conta do orfanato. As freiras e as crianças estavam aterrorizadas. O padre nos disse que precisávamos sair imediatamente e que ele chamaria ajuda para lidar com o mal que havia se alojado em nossa casa. Embora eu nunca mais veja a irmã Annie da mesma forma, sempre lembrarei da bondade que ela uma vez trouxe para nossas vidas e do sacrifício que fez para nos proteger de algo terrível. Obrigado por ficar até o final desta história assustadora. Se você gostou e quer continuar recebendo mais narrativas cheias de mistério e suspense, se inscreva no nosso canal. Seu apoio é muito importante para nós e estamos ansiosos para compartilhar mais histórias arrepiantes com você. Fique atento e não perca as próximas histórias.